Hoje é domingo, dia 2 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Jesus caminha para a altura da cruz, para o momento do amor que se dá. O termo último de sua peregrinação é a altura do próprio Deus, até o qual ele quer elevar todo ser humano. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Para a liturgia deste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nos é apresentado dois textos bíblicos do Evangelho. Claro, o primeiro texto é caso haja a procissão de Ramos. Então é o texto de Mateus no capítulo 21, de 1 a 11, onde Jesus manda seus discípulos irem a Betfagé, a pegar ali um jumentinho, desamarrá-lo, trazer, que ele iria montá-lo, e então ele entra triunfalmente em Jerusalém e as pessoas vão gritando: Hosana, o filho de Davi. Depois, nós temos na segunda parte da liturgia a proclamação da paixão do Senhor. Hoje, neste ano de São Mateus, então é Mateus no capítulo 26, versículos 14 até o versículo 66 do capítulo 27. Então, é claro que não dá aqui para a gente fazer a leitura dos textos. Hoje eu quero fazer uma meditação mais geral sobre o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Este domingo une numa única celebração os dois eventos, o da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o da paixão e morte. Mas esses eventos não são separados, na verdade, eles estão interligados. Com a leitura da entrada de Jesus em Jerusalém, vemos Jesus assumindo seu reinado divino na história humana. E é um convite para que no hoje da história, cada um de nós seja capaz de reconhecer e proclamar Jesus como filho de Davi, o rei que veio nos libertar. Para Jesus, a sua entrada é também um sim corajoso diante de tudo o que vai acontecer. Em obediência ao Pai, ele sofrerá como um cordeiro levado ao matadouro, por causa dos pecados da humanidade, e vai pagar o preço do nosso resgate com o seu sangue derramado na cruz. Na segunda parte, como já falamos, então vamos ler a paixão de Nosso Senhor segundo Mateus. Parece estranho a leitura da paixão no domingo de Ramos. Nossa celebração começa com Hosana ao filho de Davi e culmina no crucifica-o, crucifica-o. Mas este é o coração do mistério. Quando o oficial romano diz, na verdade, este era o Filho de Deus, a gente vê isto sintetizado na liturgia de hoje. Aquele que as pessoas proclamavam, Hosana, o filho de Davi, é o Filho de Deus que deu a sua vida para nos salvar. E é esta leitura correta que nós devemos fazer da paixão. Na verdade, um pouco mais a gente vê que os primeiros textos dos evangelhos não foram escritos aqueles que estão lá no capítulo 1, mas na verdade os primeiros textos dos evangelhos vêm a paixão do Senhor. Depois
que foram escritos os outros textos. E, na verdade, todo o texto do Evangelho está voltado para essa realidade da salvação e da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Jesus foi condenado conjuntamente pelos judeus por questões religiosas. Ele se fez passar por Deus, é um blasfemo. E outras tantas questões religiosas. Não guardava o sábado, isso. E também pelos romanos, por questões políticas. Então não se pode falar, foram os judeus que condenaram Jesus, foram os romanos. Na verdade, foi condenado conjuntamente por judeus e romanos. Mas a questão é que no mistério da paixão e morte de Jesus, nós não podemos parar por aí. Também eu, também você, também nós somos responsáveis pela morte de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, inclusive, nos lembra que cada vez que nós pecamos, nós nos tornamos culpados da morte de Jesus. Jesus carregou nossos pecados sobre a cruz e os nossos pecados levaram Jesus sobre a cruz. Ele foi crucificado, castigado por causa dos nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades, conforme fala o profeta Isaías e também São Pedro na sua carta. Agora, o processo de Jesus, da sua paixão, é preciso que a gente pense e medite. Ele continua ainda hoje, em dois sentidos. Primeiro, em cada discípulo, cada um que se faz discípulo de Jesus e que também sofre e é perseguido por causa do reino. E em qualquer pessoa que abandona o pecado. Quando alguém abandona o pecado, ele experimenta esse processo da paixão de Jesus. Porque no fundo, o pecado não quer lhe soltar. Todas as amarras do pecado continua gritando pela sua crucifixão. Mas em Jesus, o pecador convertido é libertado. E assim que nós também olhamos para Jesus, para a sua paixão e morte, e pedimos a salvação. Rezemos. Senhor Jesus, toda a igreja hoje inicia esta grande semana, a semana especial, a semana da nossa salvação. Queremos te pedir, dai-nos força, saúde, coragem para viver os mistérios da nossa fé. Queremos proclamá-lo como filho de Davi, o rei que desceu do céu e veio para nos salvar. Queremos, Senhor, olhar para a tua cruz. Primeiramente, pedir perdão, pois cada vez que pecamos, Senhor, somos culpados da tua condenação. Mas queremos te pedir força. Carrega sobre a tua cruz os nossos pecados e nos ensina a sermos corajosos, capazes de vencer o mal, de vencer a morte e o pecado. Conceda-nos, Senhor, a graça desta semana abençoada e a alegria de proclamar a vida que nos destes pela tua morte e ressurreição. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.